Agora, vamos falar sobre uma afiliada da Globo, bem atrapalhada. Em 4 bairros da cidade. A polícia não descarta... Vamos falar da TV Diário? Não. TV Tribuna. Essa também não. Rede Bahia. Não, nenhuma dessas afiliadas. Quem não se lembra? No dia 11 de março, às 2h46 da tarde, um terremoto de 9 graus de magnitude atingiu o leste do Japão. Vamos falar da IPC, uma das afiliadas mais esquecidas da Globo. Mas afinal, essa afiliada tem algo interessante a nos mostrar? A resposta é sim. Para apresentarmos daqui como vivem as pessoas que viram de perto essa tragédia e para mostrar como elas estão se reerguendo. Vamos então para o final da década de 80. Nesta década iremos conhecer o empresário Muranaga, também conhecido Roberto Marinho Japonês, um futuro proprietário de uma afiliada global, a peça-chave da emissora que vamos contar. Este empresário de origem humilde, nasceu no Japão e residia no Brasil por grande parte de sua vida. De jardineiro, virou um grandioso exportador de pimenta do reino. Cresceu e se estabilizou no estado do Pará. No final dos anos 80, depois de morar no Brasil, preparava suas malas para regressar a Tóquio, almejando vender palmito em forma conservada, e levava consigo um grande capital para criar o negócio. Chegando ao Japão, abriu uma representação na cidade. Muranaga colocou uma bandeira do Brasil e algumas revistas e jornais que seus filhos traziam do país. Curiosamente, os brasileiros que chegavam no local consumiam os materiais e contavam para Muranaga que sentiam no Japão a falta de informação do Brasil. Muranaga pensou sobre o assunto e decidiu fundar um pequeno jornal com seu próprio dinheiro, sem abandonar a ideia dos palmitos. O empreendimento de pequeno porte iniciou com menos de 6 funcionários. Muranaga pensava que o projeto não funcionaria. Antes de publicar as primeiras edições, o empresário já enfrentava dificuldades. A máquina de edição, voltada para trabalhar em idioma japonês, apresentava problemas com a nossa língua. Depois de noites em claro, o problema foi resolvido. O primeiro jornal foi publicado. O trabalho começou a render, e o pequeno negócio de Muranaga se transformou em um grande império. 5 anos mais tarde, Muranaga recebeu o título de Roberto Marinho Japonês. Em 1995, fundou a empresa International Express Corporation. Com estudos de satélites televisivos concluídos, o empresário estabeleceu uma meta para si mesmo: colocar no ar uma emissora de televisão dedicada aos brasileiros. Afinal, muitos ligavam à televisão e não entendiam a língua. O empresário foi um dos primeiros a conseguir uma concessão para operar na plataforma. O projeto televisivo de Muranaga recebeu o mesmo nome de sua empresa. O investimento estacionou na casa dos 10 milhões de dólares. A dívida só seria quitada 6 anos adiante. A televisão do empresário estava sendo formada por pessoas comuns, que trabalhavam em setores totalmente diferentes de televisão e sem experiência. A missão foi aprender a fazer televisão, junto com a emissora. 4x4, a nova novela das 7. A Globo é mais Brasil. No Brasil, a Rede Globo de televisão alcançava índices inimagináveis de audiência. Suas novelas, jornalísticos e seriados traziam um selo de qualidade em cada produção. Por coincidência, uma pessoa de extrema importância apresentou Muranaga aos proprietários da Globo. Eles começaram a sair e discutir sobre o assunto.
Boa noite. A emissora expediu uma proposta de afiliação, entre aspas, para a Globo. No entanto, o Grupo Globo recusou a proposta de imediato. A Globo não acreditava no modelo de televisão da japonesa. Um modelo extravagante, que não funcionava no sinal aberto. Pensavam que os brasileiros não comprariam a ideia tão fácil. Um estado onde a violência já não poupa nenhuma região. A IPC não desistiu da parceria. Meses de negociação e grande insistência. Relatórios da comunidade e de rentabilidade da programação vinham sendo apresentados para provar à Globo que a japonesa tinha chances. Depois de tanta discussão, a parceria foi aceita. 1996, a IPC entrava no ar pela primeira vez. O sinal da Globo Rio de Janeiro percorria mais de 20.000 quilômetros e chegava nos transmissores da IPC. A nova afiliada pensou em exibir a programação em tempo real, porém, optou por ajustar no fuso horário padrão do Japão. O único programa que a IPC produzia como parceira era um telejornal com 2 edições, em um formato semelhante ao Praça TV. O jornal mantinha duração de 15 minutos. Boa noite. Os terremotos no Japão são frequentes. A Agência Nacional de Meteorologia registrou só no ano passado 290 tremores perceptíveis na região de Shizuoka. Diferente do jornal em português, o lançamento da emissora IPC não atraiu os telespectadores. Poucas pessoas dos mais de 100.000 brasileiros assinaram o serviço. Para um caso de emergência. O IPC Repórter de hoje fala das medidas de prevenção. Depois de meses árduos de trabalho, a emissora consegue a façanha de 20.000 assinantes. Os brasileiros já estavam por dentro das novelas e jornais da Globo. Os primeiros 4 anos foram os mais tranquilos. Em 1999, cessa a parceria com a Globo e passa a retransmitir parte da Globo Internacional. Entra na década de 2000, com grandes novidades. A emissora acerta um contrato de retransmissão com a Record, em outro canal. Sem abandonar a Globo Internacional. Apesar da IPC retransmitir a programação da Globo, jamais foi considerado uma afiliada. Ei, posso saber por que você tá tão animadinha assim, toda fogosa? Admira você não tá nesse fogo todo. Que foi? Com programação confusa, apenas exibia a Globo Internacional e não oferecia suporte de cobertura. Nessa época, a grade de programação se encontrava desorganizada. Da IPC TV, você vai saber como é que as coisas funcionam por trás das câmeras, como é que a televisão opera, né? Que a semana termina com os mercados financeiros em alta, mas os investidores estão cautelosos. Todos os dias, entrava uma grade diferente. Jornais, como por exemplo, o Bom Dia Brasil, passavam de noite. Boa noite. Uma menina perde um documento e vai à delegacia. De todos os programas alterados, o Praça TV foi o mais descartado. O RJTV passava ao lado da faixa do meio-dia. O SPTV foi escalado para o fim de tarde. No entanto, os dois mudavam e trocavam de horário. Até mesmo, o Jornal Hoje foi escalado para trabalhar de hora extra, fazendo um bico no horário. Direitos trabalhistas vai bater na porta da Globo. E enquanto ela se prepara para dar a volta ao mundo, apesar de transmitir os praças genéricos, também produzia as suas versões. O jornal IPC passava de manhã e ganhava reprises antes do Jornal Nacional.
Um balanço completo de todas as notícias do dia. 44 mil quilômetros e enfrentar momentos de medo e emoção, finalmente o paulista Sérgio Marroi conseguiu seu objetivo, viajar de Tóquio a São Paulo sobre 2 rodas. E ele está chegando nesse momento aqui ao bairro da Cachoeira, zona norte da capital paulista, onde mora sua família. Sérgio pretendia fazer uma surpresa para os pais, mas não aguentou. Assim que pisou em solo brasileiro, ligou avisando da sua chegada. Eu entrei pela cidade de Uruguaiana, eu cruzei a fronteira, é uma ponte de mais ou menos 300 metros que cruza o rio, eu não me lembro bem o nome do rio, mas eu até esqueci de bater o passaporte. Era uma alegria tremenda ali, a emoção mesmo foi quando eu entrei no Brasil. Esperava e deve ter passado isso para os jogadores. A parceira da Globo no Japão era obrigada a cortar muitos programas por conta de direitos autorais. A maioria assinava para assistir os jogos de futebol ou assistir o Big Brother. Porém, a exibição dependia de direitos autorais. A Rede Globo de televisão, no território brasileiro, mantinha os direitos de exibir o futebol. A Globo Internacional, em outro território, não tinha. E atenção, a IPC-TV volta a esclarecer que os direitos de transmissão no Japão da Copa do Mundo de Futebol são da TV NHK, que vai transmitir as partidas pelo sistema BS. Sendo assim, a IPC-TV não poderá transmitir nenhuma partida do Mundial na França. Juliana. Okay. O Big Brother Brasil foi da mesma forma. Não poderia ser exibido, pois o formato se encontrava em poder de terceiros. Essas dificuldades estavam sendo superadas. Em 2003, foi inserido na grade o Campeonato Brasileiro e um pacote de programas exclusivos. Alerta foi um deles. O programa abordava os crimes contra os brasileiros que voltavam para casa. O golpe mais famoso e mais aplicado no mundo. Dona Célia é viúva e recebe a pensão do marido todo mês. Ela mora somente com o filho mais novo. Os outros já são todos casados. Beto! Oi? Eu tô indo, filho. Mãe, eu já falei, mãe. Eu tô em casa hoje, eu posso ir no banco pra senhora. Não, filho, deixa que eu quero dar uma olhadinha lá na poupança pra ver como é que tá. Faz tempo que eu não vejo aquilo. Dona Célia vai tranquilamente receber a pensão. Ela vai a pé, como faz todos os meses, já que o banco não fica muito afastado de sua casa. Mas não pode imaginar que está prestes a ser vítima de um golpe. Essa aí, tá vendo? Blusa preta, bolinha branca. Vai na cola dela, vai na cola dela. Isso. Perfeito. Fica esperto que ela não te vê, hein? Ok? Não, acelera. Tá, beleza. Vai na frente. Sexta-feira, 3 de fevereiro, está no ar o Brasil TV. Em 2004, substituindo a lacuna do Praça TV, na Globo Internacional, foi criado o Brasil TV, uma grande releitura das reportagens exibidas no dia. Esse jornal foi abraçado e inserido na linha de programação da IPC. Trecho da Rua Farquá, bairro Baixa União. Essas histórias que contamos até agora são bem compreensíveis. Dá para entender essa loucura da grade. A história da IPC seria comum ao lado de outras afiliadas globais. Porém, uma atitude da Globo mudou os rumos dessa conversa. Exatamente, rapaz. Tu pode negociar com a Clarice, irmão. Em 2005, a Globo encasquetou com outra emissora, a Record Internacional, uma emissora de propriedade da IPC e que transmitia a programação bruta da Record. A gente pode negociar a criança com a mãe. Boa noite. Os jogadores do Internacional de Porto Alegre já estão no Japão. A Globo, mesmo tendo seu sinal retransmitido pela IPC, por algum motivo, queria encerrar sua parceria e absorver o canal da Record. A IPC acatou as ordens e decidiu despejar a Record. Embora pequena, esteve em Narita para receber a equipe. Desta forma, em 1º de abril de 2005, a Record saiu do ar.
lugar, entrou a Globo Internacional. Toda a grade global foi movida para o canal e a Globo escalou os praças, RJTV e o Brasil TV para simbolizar a nova fase. Boa noite, amigos da IPC TV, boa noite, amigos do Perfil. A partir de agora, mais uma edição, aliás, edição número 40 do teu programa de entrevistas e entretenimento, produzido e gravado aqui nos estúdios da IPC TV em Nagoya. Vamos seguir em frente então com o Perfil e, claro, abrindo já o programa, o grupo Epicentro, Poetmia e Pirapura, fazendo hip hop para vocês. Céu do sol nascente, onde os matamos de trampar. Aqui tecnologia se encontra em qualquer lugar. Uma bela estatística de status de vidas, oportunidades que brilham os olhos de várias famílias. Tem caciques que firmam um pé aqui até hoje em dia, pensando no futuro melhor. Nenhum programa da IPC entrava na grade. Agora que a Globo passou a ocupar o canal independente, não precisava mais da retransmissão da IPC. Eu vou atrás do meu sonho de abrir meu próprio negócio. Não quero mais preocupar com o final do mês, ficando até se comer uma pá de vez. Churrasco, Felipe! Olha aí, ó. Quando você começou a fazer o churrasco, você tinha cabelo preto, normal? Não, já tô cabelo branco. Cara, tá esperando eu faz tempo, hein? A gente demorou muito, não? Tá louco, 4 horas. Ô, Felipe, pelo amor de Deus. Eu já tô bêbado, o cara aí não come nada, esperando esse povo aí, e cadê esse povo? A IPC passou a planejar uma grade de programação independente, sem abandonar a Globo. Virou uma espécie de TV acrítica. Depois que a Globo ocupou o canal, a emissora recebeu um aval. A IPC precisava se diferenciar e fugir da Globo. Lembra do caso da Aratu contra a Bahia? O Diário Oficial do Município publica em sua edição de amanhã... Em um episódio, a Aratu e a Bahia transmitiram juntas a Rede Globo. O mesmo vale para a IPC. A diferença é que os dois canais pertencem à mesma rede. Para escapar da Globo, a IPC adquiriu documentários, filmes e bastante séries. No entanto, a programação virou uma grande palhaçada. Um maluco no pedaço passou a se misturar com Globo Rural. Alma Gêmea, com alguns documentários. Atenção, dentro de 5 segundos, mais uma produção da TVE Bahia. Programas educativos de emissoras brasileiras, também. Um ano depois, a IPC comemorou o seu aniversário, prometendo uma grande surpresa. Assinou um contrato de afiliação com a Rede TV. Se antes, a programação estava confusa, com a nova afiliação, nem se fala. Após o Jornal da Globo, entrava no ar o Rede TV News. E o Bom Dia Brasil vai mostrar ainda... Bom Dia Brasil, com Super Pop. O lado dela da história. Como que isso foi passado para ela, como é que ela descobriu os detalhes da traição. Bom, mas antes do show começar, o TV Fama deu uma passadinha... Depois dos filmes, entrava no ar o TV Fama, com muitas fofocas. Pra gente, o que seu público pode esperar nesse CD? A única coisa que a gente sabe fazer da vida, rock. As manchetes dos jornais. Para encerrar com chave de ouro, Sônia Abrão entrava no ar, depois de Chocolate com Pimenta. No ano seguinte, a programação da Globo foi retirada de vez. A TV educativa, junto com a Rede TV, com alguns enlatados e programação regional, formavam a nova IPC. Alguns meses depois, a Record também embarcou nessa viagem. Em 2007, encerrou uma emissora espanhola. Para terminar, o Japão se encaminhava para uma grande crise. E tem mais, hein? Fiquem ligados na IPC TV, a nossa TV aqui no Japão. Novidades do Brasil. Diversão e informação. Comunidade é no 333. Agora, IPC no ar. A sua revista
revista eletrônica. IPC no ar. No ar, a sua revista eletrônica. Está começando mais um IPC no ar, que legal. Delícia, agora você tem que participar, né? Escrevendo pra gente. IPC no ar. Como válvula de escape e uma razão para minimizar custos, a IPC decidiu se transformar em afiliada da Globo. No entanto, isso não faria sentido. A Globo Japão transmitia a programação no local. Mas olha, pouca gente conhece o projeto do Instituto Ecoar, que leva as pessoas para um passeio no Rio Tietê, que é um passeio muito diferente e educativo. A IPC conversou com a Globo sobre o canal e assinaram um contrato de afiliação. Olá, Planeta Japão no ar. E hoje, direto de Nagoya, eu sou Silvio Mori. Dessa forma, a IPC passou a dividir espaço com a Globo Japão no mesmo canal. Os dois logotipos passaram a serem utilizados. A grade de programação se inspirou no modelo básico. A IPC sempre teve uma grade com muitos programas regionais. Agora, precisava respeitar a Globo. O jornal IPC foi um dos únicos que restou nessa fase. Lembra da outra IPC, afiliada da Rede TV, da Record e da TV Educativa? Se transformou em retransmissora da Record Internacional. O ano de 2008 começa muito mal. O Japão se encaminha para uma imensa turbulência financeira. Brasileiros perdem o emprego e vão embora do país. A inflação cresce. Não teve uma razão, assim, eu fui brincando com os nomes. A IPC, mal das pernas, é atingida em cheio. Os assinantes diminuem e a publicidade do canal escorre pelo ralo. É uma banda bem nova, a gente tem 2 anos e meio. Boa noite. Um sistema que promete ganhar dinheiro em troca de compras de pontos e um esquema parecido com pirâmide começa a circular na comunidade. O estado se agrava depois do surgimento de um grupo que comercializava a programação das emissoras Globo, SBT e Record. No telejornal da casa, jornal da IPC, diversas reportagens foram realizadas. Muitas acusações foram ditas. Nós trabalhamos com a Globo, tudo, né? Globo, SBT, Record, tudo, mas com a NTQ aqui do Japão também, né? Nós estamos registrados no Ministério da Comunicação também, tudo, né? Nós estamos com o escritório novo aqui no Belmart, né? Supermercado Belmart. Bel Plaza, né? Quer dizer, Bel Plaza, aqui dentro nós estamos com nós. Então, esse trabalho é legal. No entanto, as emissoras citadas como a NHK e a Globo negam os vínculos com a... Em um comunicado, a emissora estatal japonesa... O barraco foi feio e o clima ficou tenso. Telespectadores acusaram a IPC de manipulação e que a emissora não tinha os direitos de exibir a programação da Globo. De direitos autorais. Comunicado importante. No Japão, apenas a IPC tem autorização para transmitir o canal TV Globo Internacional. A IPC transmite o canal TV Globo Internacional via satélite. A reprodução e a retransmissão do canal TV Globo Internacional e ou de seus programas através de quaisquer outros meios, inclusive internet, sem a prévia e expressa autorização da TV Globo, constitui pirataria de propriedade intelectual. De acordo com a lei japonesa, tanto o fornecedor quanto o distribuidor de produtos ou serviços piratas são passíveis de sanção legal. TV Globo Internacional, IPC World Incorporation. Olá. O governo em 2009, foi anunciado o JPTV, o primeiro telejornal no formato praça para fora do país, com um formato versátil e com um estúdio no formato.
A adequação foi benéfica, não apenas para a afiliada, mas também para a Globo. Para a construção de moradias temporárias, recolhimento dos entulhos e reconstrução de estradas e cidades atingidas pelo terremoto. Olá, voltamos com mais um plantão do JPTV. Fortes chuvas em Haiti e Gifu fazem afluir rios locais e alguns moradores... A emissora passou a contar com plantões de extrema importância. Além dessa interrupção, existe uma curiosidade. Um alerta exibido pela afiliada sobre os desastres naturais. Esse alerta era enorme e não saía da tela. Atrapalhava a programação. Muitos ameaçaram cancelar a assinatura. Os japoneses são famosos por fabricarem bons automóveis. Essa fase ficou marcada por Roberto Kovalik, o correspondente da região que trabalhava na afiliada. Por incrível que pareça, a Globo apenas reconheceu a IPC como afiliada quando o jornalista estreou no Jornal Nacional. Depois disso, a IPC nunca mais parou. Cumpriu de forma excepcional o seu papel como afiliada da Globo. Ondas de até 10 metros de altura atingiram o Japão. Foram muitas coberturas, principalmente dos terremotos. A emissora entrava em link com os principais jornais do país para tranquilizar a população brasileira que tinham parentes morando no Japão. Também na China, essa semana havia a previsão de outros tremores. Dia 11 de março, 2h46 da tarde, o dia em que o Japão tremeu e o mundo assistiu uma das maiores tragédias já vivida pelos japoneses nos últimos anos. Sem contar os programas especiais, contando a trajetória dos fatos. Os profissionais, editores, engenheiros e outros empregados se entregaram de corpo e alma ao seu trabalho, amanhecendo nos corredores da IPC para levar a informação. Dia 11 de março, 2h46, era uma sexta-feira, eu lembro isso até hoje, porque é o único dia que eu não tenho jornal, JPTV, o JPTV é de segunda a quinta-feira, então aquele dia eu peguei uma folga e estava em casa, terminei tudo que tinha que fazer, fui comer um kapuramen, liguei a internet e justamente eu estava vendo uma notícia sobre o terremoto na Nova Zelândia, que dezenas de japoneses ainda estavam soterrados e eles precisavam encontrar as vítimas. E eu pensei comigo, né, ainda bem que eu estou no Japão, que aqui é um país seguro. Aí, de repente, começou a tremer. E não era um tremor que a gente pensa, logo vai passar, né, depois de alguns segundos. Mas não passou e aquilo foi ficando cada vez mais forte, mais forte, mais forte. Pela primeira vez eu senti um medo. Foi uma das experiências mais terríveis da minha vida. A maior recompensa quando chegou a primeira mensagem, 2, 3 horas depois do tsunami, falando assim, finalmente minha mãe parou de ligar para mim, exigindo que eu voltasse para o Brasil, ela ia comprar passagem para mim, né? Ela viu o seu Twitter e ela mudou de ideia, porque ela viu que a situação dá para ser controlada. Então aquilo me tocou. Ali caiu um peso enorme da responsabilidade que eu tinha na minha mão. Se eu não passasse, eu tenho a informação na mão, se eu não passo isso adiante, quantas pessoas estão precisando disso? A gente percebeu que, apesar disso, era importante que a gente desse um retorno para os nossos telespectadores no Brasil, né? Todo mundo tem parentes aqui no Japão, quer dizer, muita gente tem parentes e amigos aqui no Japão e com certeza estaria tentando telefonar, tentando saber e não teria condições de conversar diretamente com essas pessoas. E aí foi o que nós fizemos. A gente começou no Bom Dia Brasil, desde o começo, desde o início da manhã, assim que o Brasil despertou, nós começamos a mandar informações para o Brasil. Então, com todo o apoio que a gente tem do IPC, e eu atribuo, se a gente fez uma cobertura assim, reconhecida no Brasil como uma excelente cobertura, foi graças ao IPC. Se não fosse IPC, a gente não conseguiria, porque todos os outros repórteres ficaram presos na estrada. Em 2011, com apenas um canal, a IPC tentava se suportar diante da crise. A emissora se limitava a 3 programas. O primeiro, Planeta Brasil.
Planeta Brasil, hoje no Brazilian Day, como vocês sabem, a festa que comemora o Dia da Independência do Brasil. O segundo, Agenda Mais. Programa Agenda Mais no ar, e hoje eu vou levar você para passear comigo no Museu do Trem, que fica aqui na cidade de Yokohama, na província de Kanagawa, ok? E terceiro, JPTV. Olá, hoje é um dia muito especial para todos nós. Estamos comemorando 2 anos do JPTV. Com uma novidade, a partir de hoje vamos apresentar o telejornal em nossos novos estúdios com essa vista da cidade de Tóquio. Casa nova, mas com o mesmo compromisso de levar informação aos brasileiros no Japão. No fim de ano da Globo, a festa é sua. O número de assinantes estava relativamente baixo. Muitas promoções e descontos vinham sendo oferecidos. Os intervalos da emissora estavam bem vagos. E na maioria das vezes, ocupados por chamadas de novelas ou outros programas globais. Todos os programas passaram a ocupar o mesmo estúdio. A queda de qualidade e o desgaste eram bem perceptíveis. Solidariedade, superação e também aprendizado. Olá, meu nome é Silvia Kikuchi e apresento o JPTV. Chegamos em dezembro, o mês em que a saudade mais aperta. Hora de fazer um balanço e pensar em quantas pessoas você conheceu este ano, quantos sorrisos de verdade foram dados. Agradeça por tudo, valorize, desejo o bem e a paz. Eu desejo que esse 2013 seja um feliz ano para todo mundo, todos os brasileiros. A crise evoluiu e logo, os programas Planeta Brasil e Agenda Mais deixaram de ser produzidos. Em 2015, o JPTV também foi encerrado. Porém, a emissora prometeu novidades. Olá, muito boa tarde a todos. As marcas das tempestades dos últimos dias de verão. Apenas voltaram a reprisar o SPTV. Caídas, carros destruídos, buracos que abriram no asfalto e o mais grave, Taboão da Serra. A afiliada da Globo se transformou em retransmissora. Encerrou seus departamentos e deixou de produzir. Apenas assistiu às mudanças e fases da Globo, até mesmo do novo padrão do Praça TV. As operações prosseguiram por mais 4 anos. Em 2019, a IPC não suportou mais. O contrato com a Rede Globo foi cancelado. Ninguém sabe quem tomou a iniciativa. Entre 30 e 31 de março de 2019, a emissora deu o seu último suspiro e saiu do ar, com a sensação de dever cumprido. Muitas pessoas gostaram da extinção. Muitas notícias acerca da falência foram publicadas. E aqui se encerra a história da IPC. Vai ficar marcada na história da Globo por algumas trapalhadas. É a primeira e única afiliada no exterior. O primeiro praça para fora do país. Que Deus a tenha. Ao tentar colaborar com o trabalho da IPC, eu faço isso com muito prazer porque eu encontrei aqui pessoas extremamente talentosas. Eu devo confessar que muito mais talentosas do que eu imaginava, porque a gente lá no Brasil não tinha muita ideia do que era a IPC, dos profissionais que trabalhavam aqui na IPC. E eu fiquei muito gratificado ao encontrar aqui pessoas de muito talento, como você, como o Suzuki, como o Sanai, como o Hiro, enfim, todas as pessoas que estão nos bastidores aqui, Cune, Jorge, enfim, se eu for citar todo mundo aqui, o programa acaba e eu não cito todos os profissionais que são extremamente talentosos aqui dentro, né? Então, é um grande prazer
fazer essa ligação da IPC com a TV Globo, porque acho que as duas empresas têm muito a ganhar e os telespectadores, os brasileiros aqui do Japão, têm muito a ganhar com isso.